Oi, gente! Então, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre linfedema. Finalizando hoje, eu vou falar sobre a aplicação das vestimentas autoajustáveis para os pacientes com linfedema. Eu sou a Erika Fabro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia em oncologia. Trabalho com pacientes com câncer de mama desde 2005 e estou trazendo para vocês no decorrer dessas aulas a experiência que eu tenho junto a esses pacientes. Então, bora lá! As autovestimentas ou vestimentas autoajustáveis são sistemas pré-fabricados em material inelástico com componentes compressíveis autoajustáveis conforme o tamanho e formato do membro. Então, existem para membros superiores, para membros inferiores, para a mão, para os pés, tornozelo. Então, cada área pode ser ajustado. Pensando na terapia física complexa, que é padrão ouro para o tratamento do linfedema, a gente começa a se preocupar onde a gente encaixaria a autovestimenta. Na verdade, ela vem para um auxílio a esse tratamento, porque muitos pacientes podem não se adaptar ao enfaixamento compressivo ou não conseguir controlar o linfedema no momento em que está na fase de manutenção, que é a fase do controle, quando está utilizando uma malha de compressão. Então, o princípio do tratamento do linfedema, relembrando um pouco a aula anterior, é que precisa ser feita uma boa pressão durante o repouso. Então, quando a gente não está realizando movimento nenhum, quando o paciente está em repouso realmente, e precisa de uma excelente pressão de trabalho, quando o paciente está em contração muscular. E para dar essa excelente compressão de trabalho, vai depender do grau de elasticidade do material. Ou seja, pensando nessa escadinha, os pacientes utilizando umas malhas de compressão vão ter uma menor pressão durante o trabalho. As vestimentas poderiam estar no segundo degrau, porque eles são mais rígidos do que as malhas de compressão. E o enfaixamento realizado com as bandagens de baixa elasticidade são os que dão melhor compressão durante o trabalho. Então, o ideal é que, para redução do linfedema, realmente se faça o enfaixamento compressivo, porque não tem nada que consiga gerar uma pressão tão eficiente quanto as bandagens de baixa elasticidade. Mas pode ser que aconteça que algum paciente não se adapte bem, e é o que eu vou apresentar agora para vocês. Esse estudo, por exemplo, ele foi realizado com 167 mulheres, que na verdade elas não estavam na fase de redução do linfedema, estavam na fase de controle, com utilização de braçadeira compressiva, e 37 mulheres, ou seja, 21% desse total de pacientes, suspenderam o tratamento. E as justificativas foram desconforto, acharem que o linfedema já estava estável, não gostaram da aparência de uso de uma braçadeira, consideraram o tratamento ineficaz e achavam que o inchaço já tinha sido resolvido. Esse outro estudo ele foi realizado, na verdade, não com pacientes com linfedema, mas pacientes com úlcera em membros inferiores, mas já foi com bandagens elásticas para enfaixamento. Então, eles verificaram que 51% dos pacientes não aderiram ao tratamento. E a maior parte que não aderiu foi porque o paciente era mais idoso. Dependendo da profundidade do tamanho da úlcera também, quanto maior a úlcera, pior foi para o paciente se adaptar ao enfaixamento e por sensação de dor. Ou seja, dois exemplos que trazem para a gente de paciente que não se adapta ao material de compressão, seja para a fase de manutenção ou para a fase de redução. Então, a resistência a esses tratamentos que são considerados padrão ouro, que são os tratamentos convencionais, pode ser porque a técnica de enfaixamento compressivo, muitas vezes, ele vai depender de profissional especializado. E essa terapia, para algumas pessoas, pode ser considerada mais cara. Alguns pacientes podem até aprender a fazer o autoenfaixamento, mas geralmente os mais idosos ou as pessoas que têm uma função limitada não conseguem fazer o autoenfaixamento. A perda, muitas vezes, da compressão terapêutica. Então, com o passar dos dias, mesmo sendo material de baixa elasticidade, ele acaba cedendo. Então, acaba perdendo essa compressão. Já essas vestimentas autoajustáveis, na hora que o paciente perceber que está perdendo a pressão, ele consegue comprimir novamente e reajustar essa pressão.
E o enfaixamento compressivo acaba gerando muita dificuldade para a higiene pessoal, já que não pode molhar esse material e não pode retirar para tomar banho. Então, os pacientes têm que colocar um saco plástico e isso acaba sendo muito dispendioso, muito complicado para algumas pessoas, principalmente para membro inferior. Esse estudo, então, foi uma revisão da literatura, uma revisão geral da literatura, onde eles verificaram 12 artigos que falavam sobre o uso de vestimentas utilizando para terapia compressiva, seja de linfedema, de flebolinfedema, e verificaram que cerca de 91% dos aplicadores, entre pacientes, médicos e cuidadores, consideraram os dispositivos fáceis de serem utilizados. Esse outro artigo ele quis comparar a pressão da alta aplicação da vestimenta ou a aplicação por uma outra pessoa. Então, ou o paciente se aplicava ou uma segunda pessoa faria essa aplicação. E verificaram, comparando, que a aplicação pela própria pessoa, como a gente pode ver nesse gráfico, a alta aplicação ela pode gerar uma pressão maior do que quando aplicada por uma segunda pessoa. Então, é importante que a pessoa tenha possibilidade de ter esses materiais também. Esse estudo já foi um estudo em espanhol, foi um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, com 42 pacientes. Eles queriam comparar a eficácia desse sistema de compressão da vestimenta, né, com enfaixamento compressivo para pacientes com linfedema de membro superior, após o tratamento do câncer de mama. E aí foram incluídas, então, essas 42 pacientes. 22 pacientes foram randomizadas para o grupo de drenagem linfática manual mais a bandagem compressiva, que é o tratamento padrão ouro da terapia física complexa. E o segundo grupo foi a drenagem linfática manual mais a autovestimenta. Como resultado, eles viram que os dois grupos tiveram reduções significativas do volume do membro e não teve nenhuma diferença significativa em relação a sintomas entre os grupos, sintomas de conforto, de sensação de bem-estar, de dor, então não teve diferença. E aí eles deixaram, não uma conclusão, mas deixaram uma mensagem clínica nesse estudo, afirmando que pacientes com linfedema após o tratamento do câncer de mama podem se beneficiar desse sistema de compressão ajustável pré-moldado quando for tentar utilizar em relação à terapia compressiva com bandagens de baixa elasticidade. Então pode ser uma nova opção para os pacientes com câncer de mama. E esse estudo ele quis comparar a utilização, a compressão, né, durante o passar dos dias com uma bandagem de baixa elasticidade ou a vestimenta autoajustável ou malha compressiva. E os autores observaram que no passar dos dias, normalmente a bandagem de baixa elasticidade ela tende a perder a compressão e a vestimenta ela mantém a compressão, com uma malha compressiva também consegue manter a compressão por mais tempo. E aí, eles consideraram, então, que a vestimenta autoajustável por velcro tem a vantagem em comparação às bandagens de baixa elasticidade, porque ela pode, pela aplicação, ela pode ser auto-aplicada, pelo custo do material, o conforto para alguns pacientes e pela manutenção dessa compressão. Então, como considerações finais, eu trago para vocês é que as vestimentas elas são dispositivos confeccionados por material inelástico e têm componentes compressivos, então eles podem se ajustar com tranquilidade, pode ser adaptada pelos próprios pacientes, permite o ajuste toda vez que o paciente sentir que o material está cedendo e pode então ser um recurso favorável. Ainda, mesmo que eu tenha apresentado um estudo para vocês sobre a eficácia da utilização desse material para redução do linfedema, ainda não é considerado como um tratamento totalmente eficaz para substituir o enfaixamento compressivo, mas pode ser uma ferramenta para nós fisioterapeutas quando os nossos pacientes não estiverem se adaptando às terapias que já existem como padrão ouro atualmente. Tá? Então, queria deixar essa mensagem para vocês, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail para a gente, mandar alguma mensagem, que eu vou responder assim que puder, quando vocês precisarem. Até breve!